estudando nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas, a sequência ali de eventos nos últimos reis de Judá nessa altura. E essa noite eu vou continuar, eu vou observar propriamente o rei Manassés. Eu vou fazer isso olhando os textos em 2 Crônicas, capítulo 33. Então, vou começar a leitura em 2 Crônicas 33, o verso 1, vou ler uma parte pausada, depois eu leio mais alguns versos. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho ordenado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Esse é o início da narrativa aqui sobre o rei Manassés, e não é uma narrativa nem um pouco bonita. Na verdade, é extremamente triste isso que a Bíblia aqui relata. Vocês vão notar, se vocês observarem ao longo da Bíblia e fizer a contagem dessa questão, Manassés é o indivíduo que reinou mais tempo em Jerusalém. Uma coisa impressionante, ele ficou, a Bíblia diz aqui, no trono a partir dos 12 anos de idade. Se você observar, a Bíblia diz, de modo que ele reinou 55 anos em Jerusalém. Isso é muito tempo para uma pessoa estar no trono, muito tempo mesmo. Nós conseguimos datar o período do reinado dele propriamente, provavelmente do ano 697 a.C., e lembra que é antes de Cristo, então contagem regressiva, à medida que ele termina o seu reinado, seria provavelmente o ano 642 a.C. Então é uma coisa assim, você não tem uma experiência disso como um brasileiro. Algumas pessoas têm a experiência de nascer, já tem alguém no poder, e a pessoa já está ali adulta há muito tempo, e o mesmo cara está no poder ainda. Mas isso é o que aconteceu ali durante esse período. E como ele começou a reinar muito cedo, muito poder nas mãos, muito pouco juízo, ele não era convertido, ele se tornou uma pessoa muito corrupta e uma pessoa muito cruel, uma pessoa perversa em todos os sentidos da palavra perverso. Vocês notaram na leitura, e eu vou chamar a atenção a algumas coisas, mas você deve entender que isso também acontece dentro da providência de Deus. Não acontece nada que foge da providência e do controle de Deus. E de alguma maneira também isso é juízo contra a nação de Israel, a nação de Judá propriamente, estamos falando do Reino Sul que resta ainda. De alguma forma nós podemos saber que se Deus os trata dessa maneira, os dando um governante desse tipo, existe também a ira de Deus contra o povo. De qualquer maneira, a realidade é que ele agiu assim. O verso 2, nós vemos que ele fez o que era mal perante o Senhor, mas ele fez segundo as abominações dos pagãos, dos gentios, que haviam habitado naquela terra antes e que Deus havia expulsado em grande medida. Então isso aqui é importante, porque você se lembra que quando Deus enviou tirar o povo de lá, era exatamente por causa do grau de iniquidade em que aquele povo tinha chegado. Na época de Abraão, Deus falou que ele não iria ainda dar aquela terra de forma que expulsasse as pessoas, porque ainda não havia ainda enchido a maldade dos amorreus. Mas a essa altura, quando Josué entra, de fato eles estavam num grau de perversidade que era assustador, e incluía de tudo, desde as
práticas religiosas envolvendo até sacrifício humano e toda espécie de perversão moral. Então, a essa altura, a Bíblia diz que este homem fez segundo o que esses indivíduos que viviam ali antes tinham feito. E certamente ele aprendeu através do contato que teve com nações vizinhas e pagãs, etc. O verso 3 mostra como ele foi desfazendo o que seu pai tinha feito. Nós estudamos recentemente como Ezequias agiu de forma correta para tirar os altos, pois ele edificou novamente os altos que seu pai havia derribado. Ele colocou balaíns, ou seja, ídolos representando Baal. Fez poste ídolo também, uma coisa absurda também de se fazer, e colocou essas coisas ali para o povo adorar. Ele não somente fez isso nesses locais e incentivou que isso fosse feito nos locais como nos altos, mas ele fez isso dentro do templo em Jerusalém. Observe que o verso 5 diz que ele edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, no lugar santo e no santo dos santos. Ele colocou ali coisas para adorar sol, lua, estrelas e coisas como Júpiter, Mercúrio, essas coisas assim. Então, além disso, o verso 7 ainda diz que ele também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Então ele transformou o templo de Salomão em um templo de idolatria. Verso 6 nos diz que ele queimou os seus filhos como oferta, ou seja, ele fez sacrifício humano dos seus filhos, e não disse que foi um filho, de filhos. Então ele teve mais do que um filho que tratou dessa maneira e fez assim, não tem como você chegar a um ponto de ser mais degenerado do que isso, não é? Olha mais o que ele fez. Ele adivinhava pelas nuvens, tentava predizer o futuro, ele tentava fazer a adivinhação do futuro. Você sabe que toda forma de adivinhação é totalmente associada a alguma coisa que as pessoas vão dizer tem uma conexão. É a posição dos astros na astrologia, ou o jeito que caem os búzios, ou o jeito que caem as cartas, ou o jeito que formam as nuvens nesse caso. E ele então tentava predizer o futuro com isso, ficava tentando fazer esse tipo de coisa. É uma forma de feitiçaria. Mas ele também era agoreiro, quer dizer que ele gorava os outros, ele ficava lançando praga, lançando maldição. Ele fazia rituais mágicos como se fosse para fazer com que os outros tivessem problemas e morressem e coisas dessa natureza. Fazia macumba, né, na nossa linguagem aqui. Ele praticava feitiçarias, que seria mais do tipo de coisa onde ele tentava ele mesmo levar vantagem através de rituais que ele achava que seriam mágicos e fariam as coisas dar certo na vida dele. Pode ter certeza que tinha dias especiais em que ele fazia aquelas coisas que se fizer dessa maneira, aí você vai ter prosperidade no ano que começa. Esse tipo de coisa ele fazia também. Ele tratava com necromantes e feiticeiros, ou seja, ele tentava falar com os espíritos dos falecidos, coisa que nunca acontece, impossível de fazer. Você pode tratar com um charlatão que finge que está falando com a pessoa falecida, que você acha que está ali, mas não está, ou pode ser que seja um demônio, existe isso também, pessoas que são médiums, que podem receber um espírito maligno, um demônio, que tenta passar por aquela pessoa que já faleceu, mas nunca é a pessoa, mas ele então ficava ali conversando com demônios, achando que eram mortos, e ele envolvia-se com feiticeiros, e a Bíblia diz ainda que ele prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Isso é importante. A Bíblia aqui enfaticamente diz que esse homem estava debaixo da ira de Deus por causa do que ele fazia. Nesse aspecto ele não é único. O apóstolo Paulo não fala dessa maneira quando ele escreve aos Efésios: nós todos éramos também filhos da ira, como os demais, e nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Pois então, isso é uma realidade de todo descrente, mas existem descrentes que vão mais longe em fazer coisas que simplesmente são abomináveis, como é o caso deste indivíduo aqui. Então a ira de Deus estava sobre ele. Verso 9 diz: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém. É muito importante você observar o que está sendo dito aqui. Manassés fez errar, ou seja, ele foi causa de tropeço para outras pessoas, o que é em si um pecado grave. Você sabe que o Senhor Jesus falou dessa maneira, que alguém que faz um outro tropeçar, ele está se enrascando com Deus, que era melhor às vezes a pessoa ser executada, aí como os romanos faziam, de colocar uma pedra e jogar a pessoa no mar para a pessoa morrer afogada, a pedra puxando ela para baixo. Mas Jesus disse, isso aí seria uma sina menos triste do que você fazer com que os outros tropecem, e ele fez isso. Então todo aquele trabalho que o pai dele fez, um trabalho tão bonito que levou de fato muita gente a reconhecer a verdade, e houve um avivamento e muita conversão no período do seu pai Ezequias, ele está agora jogando tudo isso para baixo e tentando reverter tudo isso, e a serviço do diabo. É uma coisa extremamente maligna que está acontecendo na vida desse homem.
Ele foi uma influência para o mal. Agora, em 2 Reis, capítulo 21 e 24, eu quero ler versos também que chamam a atenção a um aspecto da vida desse homem que não está aqui em Crônicas, mas veja o que diz aqui. Verso 16 diz: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Além desse pecado que ele levou todo mundo para a idolatria e tudo mais, ele também derramou muitíssimo sangue inocente. Nós sabemos que ele sacrificou filhos, mas não é só isso não. Se a informação que temos da tradição judaica estiver correta, isso não está na Bíblia não, mas é bem possível ser verdadeiro isso, ele matou o profeta Isaías, porque o profeta Isaías o repreendia e falava que a vida dele estava errada. Ele matou o profeta Isaías, conforme diz a tradição, com requintes de crueldade. Ele o cerrou ao meio com ele vivo, mas ele não fez isso com um serrote de ferro, porque seria um corte muito pouco sofrido. Ele o cerrou com serrote de madeira, para ir fazendo a agonia enquanto ele ia matando o homem. Agora, esse homem aqui não somente matou a Isaías, provavelmente, mas a Bíblia diz que ele derramou muitíssimo sangue inocente. O que você está vendo aqui é um rei que no poder colocou ali o seu exército para servir-lhe como espécie de capangas. Qualquer pessoa que o enfrentava ou que não fazia sua vontade, cabeças rolavam e matava gente inocente, matava como Acabe matou a Nabote, matava pessoas por qualquer coisa que interferia com a sua vontade. Ele tinha o poder nas mãos, então ele podia atropelar qualquer um. Ele viveu dessa maneira, uma pessoa sanguinária, uma pessoa que qualquer pessoa ali em Jerusalém poderia ter terror dele e pensar: que flagelo ter um homem desse no poder. Capítulo 24, verso 2 diz assim, 2 Reis: enviou, isso aqui é quando Deus destrói a cidade de Jerusalém daqui uns dias. Enviou o Senhor contra Jeoaquim, o rei, no momento da queda de Jerusalém, bandos de caldeus, o povo lá da Babilônia, e bandos de sírios e de moabitas, os filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele, o rei Manassés, derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. E o que isso realmente está nos dizendo, irmãos, é que crimes de sangue que se tornaram comuns nos dias de Manassés continuaram a ser um problema até que Deus destruiu aquela cidade. Então estamos falando aqui realmente de um personagem que fez um estrago enorme, mas à medida em que o seu reinado estava quase chegando no final, já no final mesmo da sua vida, houve uma espécie de tentativa da Babilônia de se tornar independente da Assíria. A Babilônia era subordinada à Assíria nesse período, e havia na Babilônia um homem chamado, eu não sei se vou conseguir falar isso certo aqui, mas vou tentar, tá? Shuma-Ukin. Esse é o nome, pelo que parece aqui, do homem lá, que era o governante ali da cidade de Babilônia, mas que era, na verdade, um dos príncipes da Assíria, porque lembra que é a Assíria que domina lá, certo? Pois então, o imperador assírio nessa altura, é o último imperador que tem qualquer tipo de poder significativo da Síria, é o Assurbanipal, e esse homem era irmão do governador da Babilônia. Mas o governador da Babilônia resolve que ele quer ser independente, ele quer ser um rei por conta própria. Aliás, se desse tudo certo, ele gostaria até de tomar o trono do seu irmão e ficar com o império todo, mas não, isso é talvez sonhar muito. O que acontece então, que tudo indica que Manassés se juntou a essa rebelião, querendo de fato ver a Síria mais enfraquecida. E ele não está totalmente subordinado ali à Assíria. Só que o envolvimento dele nessa trama faz com que a Síria se volte contra ele também, como um inimigo e adversário nessa questão. Verso 10, então, a Bíblia diz: falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não lhe deram ouvidos. Veja que Deus mandou profetas para repreender quem? O rei e ao povo. E houve arrependimento? Não, nem por parte do rei e nem por parte do povo. Verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia.
Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os levou para fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava dos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Ou seja, voltou a mais ou menos como estava antes dos dias de Ezequias quanto a isso. Ok, agora, aqui nós temos uma coisa extremamente impressionante. Quando você entende tudo que esse homem aprontou e como que Deus lidou com ele, é uma das histórias mais incríveis de misericórdia e de longanimidade divina na Bíblia. Porque esse homem aqui, ele abusou muito da paciência de Deus. E ele foi criado na verdade, sabia da verdade. E mesmo assim ele agiu dessa maneira. Agora, eu quero chamar a atenção a alguns aspectos aqui do que a Bíblia diz. Primeiramente, a Bíblia diz que o rei da Assíria o capturou em Jerusalém e o levou para a Babilônia. Ele não destruiu a cidade de Jerusalém, não foi necessário. Mas ele chegou ali, conseguiu pegá-lo e eles levaram então para a Babilônia, que veja, a Babilônia ainda está em subordinação à Síria nessa altura, e o colocaram lá na cadeia. Provavelmente porque ele estava associado com a rebelião de lá e ele mandou todo mundo que estava naquilo lá mesmo para ser punido. De qualquer forma, nesse local, ele então começou a refletir. Ele sabia o que tinha acontecido com o pai dele quando a Síria foi lá e cercou a cidade nos dias de Senaqueribe e como Deus mandou o anjo do Senhor. Isso foi antes dele nascer, mas ele sabia muito bem dessa história. E ele provavelmente, durante toda a sua vida, ficou ali pensando coisas do tipo Deus de Israel, outros deuses, tem muitos deuses. Mas agora ele vê que tudo aquilo que ele serviu não fez nada por livrá-lo, e ele viu que o que o pai dele tinha era um Deus realmente poderoso, acima de qualquer outro Deus. E tudo isso aí, na sua humilhação, o quebrantou. É impressionante como a Bíblia fala sobre essa realidade, porque a Bíblia mostra que ele ficou angustiado na cadeia. Ele fez uma viagem longa para ir parar numa terra longínqua e estava lá encarcerado, e nessa condição ele se quebrantou. Nessa condição ele se arrependeu e ele orou a Deus, ao Deus do seu pai, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e ele clamou a Deus dessa maneira, e a Bíblia então diz que Deus se tornou favorável para com ele. Agora, a Bíblia nos mostra que as coisas são muito assim. Deus se relaciona conosco e interage conosco muito dessa forma. A Bíblia diz, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, uma verdade que isso aqui ilustra: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Não é verdade? Agora veja, a realidade é que ninguém há que busque a Deus, de modo que só busca a Deus aquela pessoa que Deus já está buscando. Mas mesmo assim existe aquele momento em que aquela pessoa passa a buscar, de modo que se ela busca a Deus, é nesse momento que também Deus se achega a ela. Existem algumas pessoas que ficam encabuladas, mas como que funciona essa questão? Olha, a iniciativa sempre é de Deus. Nunca o ser humano tem em si mesmo um instinto de sair atrás de Deus, se não for o Espírito Santo tocar o coração do ser humano. Mas quando o ser humano é tocado pelo Espírito de Deus, e o ser humano então escolhe também eu quero, é que Deus então perdoa, porque é todo aquele que invocar o nome do Senhor que será salvo. Está vendo a questão? Ser salvo é quando a pessoa invoca. Agora, para que a pessoa invoque, Deus tem que ir atrás dela, certo? Então essas coisas acontecem assim. Deus toma uma iniciativa, o ser humano então é buscado, Deus dá um novo coração, Deus tira o coração de pedra. Isso Deus tem que fazer sem a pessoa pedir. Enquanto a pessoa tiver um coração de pedra, ela não quer Deus. Mas Deus tirando o coração de pedra, a pessoa passa a invocar, e é nesse momento também que Deus perdoa, se torna favorável, e nesse caso o permitiu voltar até para o seu trono, e chegando lá ele ainda fez alguma coisa de bem no final da sua vida. Agora, quando você pensa em tudo que esse homem fez, toda a sua maldade, isso aqui é uma realidade que a Bíblia nos mostra. Eu quero que vocês leiam comigo em Isaías capítulo 1. O fato é que nunca existe uma realidade de um pecador tão degenerado, tão vil, tão perverso, que você tem que dizer para ele: não adianta você orar não, que Deus não te aceita. Olha só, é muito enfático na Bíblia que todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem gente às vezes que pensa assim, será que eu cometi um pecado imperdoável? Eu estou muito com medo de ter blasfemado o Espírito Santo e eu estou pedindo a Deus para me perdoar. Olha, se você está pedindo a Deus para te perdoar, você não cometeu. O Espírito Santo não estaria tocando seu coração. Se alguém estivesse pregando para você, você estaria não dando a mínima para a pregação da pessoa. Uma pessoa que tem um coração sensível, preocupado de se reconciliar com Deus, isso só acontece pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, se existe qualquer disposição no coração e você invoca a Deus, não imagine que você irá clamar a Deus de todo o coração e Deus vai dizer, não, você não, porque você cometeu o pecado imperdoável. A realidade, irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e aqueles que já cometeram o pecado imperdoável não tem perdão. Está vendo como que funciona? O que não tem perdão também não está nem aí para Deus e nem vai querer. Então é uma realidade assim, que você pode tranquilizar a sua consciência se em algum momento vier esse tipo de perturbação. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus disse para aqueles fariseus que o pecado deles não tinha perdão, eles não foram para casa e ficaram revirando na cama de noite preocupados com aquilo não. Eles estavam pensando assim, aquele idiota de Jesus falou isso, eu estou ligando lá para o que Jesus acha. É assim que eles lidaram. Então você precisa entender que isso é uma coisa assim muito real. A Bíblia ensina que Deus de fato convida a todos e Ele promete e garante receber a todos, não importa o que a pessoa tenha feito. Veja o que a Bíblia diz aqui em Isaías, o profeta que Manassés matou. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E aqui é o tipo de cor que estaria tão permeado no material que nada que eles tinham naquela época serviria para alvejar e tirar aquela mancha mais. Se você conseguisse fazer com que o pano, o tecido, ficasse carmesim, se ele ficasse realmente escarlata, ele podia até desbotar um pouco, mas não ficava branco mais não. E Deus diz, mas comigo ele fica branco como a neve. A neve, irmãos, é um branco que é mais branco do que qualquer produto de limpeza consegue fazer. E Deus então está mostrando assim o absoluto perdão que Ele dá. Então vamos assim entender o que acontece no caso aqui com o Manassés. Ele fez tudo isso e ele clamou a Deus. Ele foi para o céu. Você sabe que conforme Joseph Smith não poderia? Aquele profeta fajuto do mormonismo diz que uma pessoa aprontar desse jeito aqui, e depois não adianta pedir perdão a Deus, não tem perdão não, vai para o inferno mesmo. É o que ele falava, salvação por obras, né? Como que o cara ia ter tempo de desfazer todo o mal que ele fez, para balança pesar na outra direção? Não pesa de todo jeito, né? Porque nossas obras, até nossas justiças são como trapo de imundícia. Se fosse pelas obras, você não precisava de ser igual Manassés, não. Podia ser gente boa a vida inteira e só tentar mesmo guardar a lei e nunca ter um dia de incrédulo, de ser um blasfemo ou qualquer coisa, e no final da sua vida você ia colocar suas obras na balança e ia pesar para você ir para o inferno. Então, graças a Deus que não é pelas obras. Agora, a realidade é que esse homem aqui hoje está no céu, por graça. Porque a salvação é pela graça. E quando você encontrar com ele, você vai ficar com medo dele não. Você não vai pensar assim, esse cara aí é bruxo. Não, ele era. Mas, como o apóstolo Paulo diz, tais fostes alguns de vocês, mas vós os lavastes, mas fostes santificados do Espírito de Deus. E a realidade é que a perfeição do caráter de Manassés será como o de João Batista, como de Maria, como de Daniel, como de qualquer pessoa na Bíblia, que tudo que você lê sobre ela é admirável. Então isso é o que Deus faz com pessoas que vão até Ele. Ele lava de modo que os pecados são totalmente liquidados, e não importa o que a pessoa tenha sido no passado. O que você então precisa entender é que aqui nós temos um convite de Deus. Vinde, arrazoemos, não importa o que você tenha feito, eu perdoo. Esse convite de Deus, você precisa entender, Deus faz isso a todo ser humano. A sua voz Ele fez ouvir por toda a terra, não necessariamente através de uma leitura do livro de Isaías ou coisa desse tipo, mas sim através do fato que Deus se manifesta para que todos saibam que Ele está lá. Se o ser humano, a receber a luz divina da revelação de que Deus existe, correspondesse e dissesse, não, é mesmo, eu existo, mas eu sou criatura, então tem um Criador. Eu quero conhecer o Criador.
O Criador é o meu dono, Ele me fez tanto bem, então eu vou servir o Criador. Se o ser humano agisse assim com Deus, a realidade é que o ser humano não estaria trazendo sobre si juízo, porque ele estaria buscando a Deus, mas o ser humano não busca a Deus, não há quem busca a Deus. Então, o que você deve perceber que os seres humanos, na verdade, fazem, é que o ser humano ama as trevas e não a luz, de modo que a luz vem ao mundo e ele foge da luz, ele resiste à luz, ele não quer saber da luz de Deus, mas existem pessoas que acabam sendo salvas no meio dessa loucura toda, que o mundo parece estar desgovernado, mas Deus está conduzindo conforme o seu plano. Quando uma pessoa é salva, irmãos, é Deus agindo com a pessoa de uma forma muito, muito graciosa, porque Deus é aquele que faz com que essa pessoa venha a cair em si e entender a sua necessidade de salvação. Eu quero que você pense por um instante aqui sobre esse indivíduo, sobre o rei Manassés. Como foi que Deus trouxe Manassés a si mesmo para que ele fosse salvo? Você sabe que Deus foi bom com Manassés, desde cedo colocou influências para que ele soubesse a verdade. Ele aprendeu sobre o Deus verdadeiro, ele aprendeu que havia mandamentos certo e errado que Deus exige do ser humano. Ele sabia que os ídolos eram religiões falsas, pelo menos foi ensinado isso, mas por algum motivo ele se encantou com isso, entrou por isso aí, seguindo seu coração pecaminoso. Mas quando ele havia feito todas essas coisas, em qualquer momento ao longo da sua vida ali, 50 e balaada anos de reinado, antes de Deus tirar-lhe o trono e mandá-lo para o exílio, a realidade é que em qualquer um daqueles dias, quando ele estava empedernido no pecado, Deus poderia ter dito, basta, cortado a vida daquele homem, ele estaria no inferno. É ou não é? Se ele ficou vivo até o dia em que ele arrependeu, Deus era obrigado a mantê-lo vivo? De jeito nenhum. Quem vai dizer que Deus tinha que tolerar mais de um segundo daquele tipo de comportamento? Não tinha. E no entanto, Deus foi paciente, e Deus o humilhou e o quebrantou e o obrigou a reconhecer que ele estava errado, que todas as suas feitiçarias não valiam nada, as suas macumbas lá contra os assírios não deram em nada, as suas feitiçarias para ter vitória não deram em nada, tudo aquilo Deus julgou por baixo para que ele visse, é o Deus do meu pai, que é o verdadeiro Deus. E lá na cadeia ele se converteu. Deus fez isso pelo bem dele. O Salmo 119 tem um verso interessante, diz assim, é o verso 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Não é interessante isso? Como que Deus lidou com esse homem? Isso aqui é impressionante, gente. Deus de fato fez isso com esse indivíduo, Manassés, e esse salmista também teve alguma experiência desse grau. Isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Deus costuma muitas vezes nos mostrar que nós precisamos dele, que nós não somos nada sem ele, e aí a gente vem arrastando, pedindo perdão, clemência, misericórdia, e Deus diz, eu te aceito. E você diz, graças a Deus, porque Deus fez isso comigo, porque se ele não tivesse feito comigo, eu teria continuado no erro, no engano, na rebeldia, eu estaria no inferno daqui a pouco. Mas Deus foi bom de fazer assim comigo. Então, essa é a realidade aqui. Agora vamos assim pensar num quadro maior. A Bíblia fala em Romanos capítulo 2, eu quero ler esse verso com vocês. A Bíblia diz que o ser humano que não está buscando a Deus, que não está se entregando à verdade, esse ser humano está numa rebeldia contra Deus, que é uma rebeldia muito injustificada, porque Deus tem sido bom com todos os seres humanos. Olha só, Romanos 2, verso 4 diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui Paulo está chamando a atenção de gente que não está arrependida. Ele diz, cada dia que passa, você, na sua dureza de coração, você está abusando da riqueza, da bondade de Deus, da sua tolerância, da sua longanimidade, que significa sua paciência mesmo. E com tudo isso, o que está acontecendo? Deus sendo bom, isso deveria te conduzir ao quê? Ao arrependimento. Mas você está arrependendo? Não. Você está cada dia que Deus não traz juízo, ficando mais atrevido e mais abusado. E ele diz, olha, isso faz com que a pessoa acumule ira para o dia da ira. Agora, ninguém sabe quanto tempo Deus vai dar. Quando a pessoa não está arrependida, você não pode presumir da graça de Deus. Você não pode olhar, por exemplo, uma passagem dessas na Bíblia e dizer,
Manassés ficou aí coisa de décadas agindo dessa maneira, e Deus esperou por ele, e Deus vai me esperar também. Eu não estou a fim de parar de pecar agora não, ainda quero aproveitar a vida, mas quando eu estiver velhinho eu vou lá, acerto as coisas com Deus, que assim eu vou ter o melhor dos dois mundos, sirvo ao diabo aqui e vou para o céu depois. Gente, tem gente que realmente acha que a coisa é assim. Você não pode presumir sobre a graça de Deus, não. Isso é uma coisa assim muito tola de se pensar. Não imagine que se Deus foi paciente até esse ponto com Manassés, isso o torna obrigado a dar em igual medida para todo mundo. Estamos falando aqui de misericórdia. Misericórdia não é obrigação, não. Por definição, não se pode exigir de Deus misericórdia. Misericórdia é aquilo que Deus pode dar se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, Ele não dá. E assim como Ele não tinha obrigação nenhuma de estender a vida de Manassés e tratá-lo dessa maneira, que Deus sabia que era calculado agir assim com ele, para quebrantá-lo, para trazê-lo ao arrependimento. Deus sabia exatamente quais cordas puxar para esse homem cair de joelhos diante dele e se converter de verdade. Agora, assim, Deus tinha que fazer tudo isso? Não. Deus poderia ter deixado morrer na sua idolatria, Ele poderia ter deixado tudo dar errado na vida dele, esse homem está no inferno, mas Deus o salvou. Agora, não pense que assim Deus fará com você, se você não está arrependido. Você não pode presumir sobre isso não. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, verso 21, aqui a Bíblia diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. E Deus em seguida diz: então vou matar mesmo. Isso aqui é gente que não teve tanto tempo para refletir, para repensar a sua vida, como Manassés ou coisas assim, e Deus diz: eu não vou dar mais tempo, eu já dei tempo e não vou dar mais, sou obrigado a dar mais tempo do que eu já dei. Agora pense bem o que isso significa. Deus é soberano sobre a sua misericórdia e sobre a sua graça. Ele dispensa como Ele quiser, e Ele não é obrigado a dar em igual medida, e Ele pode dar mais tempo a um do que Ele dá para outro. Agora, em Jeremias, no capítulo 15, sobre aquela geração em que Deus trouxe o juízo, olha o que Ele diz aqui, Jeremias 15, verso 6: tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Uau, isso é pesado. Deus diz: eu poderia ter mais compaixão de você, mas cansei, não vou mais não, e vou te destruir. A Bíblia mostra a coisa assim. Depois você lê em casa o Salmo 7. O Salmo 7 diz isso: o Senhor é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o pecador não se arrepender, afiará a Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Ou seja, Deus vai te eliminar se você não se arrepender. Então existe uma coisa muito real, que Deus lida assim com pessoas. Então não seja presunçoso em relação à graça de Deus. Você não sabe quanto tempo de vida talvez Deus ainda te dá se você não é uma pessoa arrependida. Não abuse. Olha o que diz em Isaías capítulo 56, verso 6. Aqui a Escritura diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O que significa essa frase? Enquanto se pode achar. Você sabe que lá no inferno não tem mais como clamar a Deus? Não adianta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Uma pessoa que não aproveitar o tempo que Deus lhe dá, e não se sabe quanto tempo Deus dará, essa pessoa pode descobrir que é tarde demais. Jesus Cristo retratou isso da seguinte maneira. Eu vou ler em Lucas 13 agora, mas eu quero que vocês entendam que isso aqui meio que pega a sequência do que João Batista vem dizendo. Você sabe que João Batista diz: arrependei-vos e tal, e ele diz: já está posto o machado à raiz da árvore, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E o Messias chegando, ele vai lançar pessoas no fogo inextinguível. Pois então, olha o que Jesus fala para ilustrar isso. Lucas 13, 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar frutos, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Você entendeu essa parábola? Essa parábola aqui ela é muito séria. Existe um lado de Deus, que é a sua justiça,
que uma pessoa que não se arrepende, continua ali incrédula e não entrega a vida para Jesus e não se arrepende do pecado, existe um lado de Deus que diz: corta! Por que está aí inutilmente ocupando a terra? Existe um outro lado de Deus que diz: vou fazer mais isso por ela. E aí, se depois disso, se não houver mudança, aí sim a gente corta. Percebeu assim como que isso é cego? Isso é extremamente cego, gente. Isaías 66, o verso 4, a Bíblia fala assim: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ou seja, a pessoa não quis dar ouvidos a Deus. Deus diz: então tá, eu clamei, vocês não viram, então também minha paciência esgotou, agora também não vou dar mais chance não. Então isso aqui é uma coisa realmente muito séria, uma coisa que nós temos que entender que é real. As pessoas não entendem a gravidade disso e a gente precisa de falar com as pessoas sobre isso, porque as pessoas precisam aproveitar o dia de hoje. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, agora você tem oportunidade, não abuse. Talvez vocês conheçam o sermão do Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É um aviso muito solene sobre a pessoa que está sem se arrepender, vivendo no pecado, que não se entrega a Deus e continua impenitente. Vou ler um trecho do seu sermão. Escuta isso aqui. Edwards diz: a boa saúde e o cuidado e prudência que mantém e os melhores esquemas e toda a justiça teriam tanta influência para preservá-los e mantê-los fora do inferno, quanto uma teia de aranha é capaz de deter uma avalanche de pedras. Não fosse pela boa vontade soberana de Deus, a terra não os suportaria, nem por um só momento, pois vocês são um fardo para ela. O arco da ira de Deus está curvado, a flecha ajustada no cordel, a justiça mira a flecha nos seus corações e estica o arco, e nada a não ser a mera boa vontade de Deus, de um Deus irado, sem qualquer promessa ou obrigação alguma, é que impede a flecha de a qualquer instante beber o sangue de vocês. Assim todos vocês que jamais passaram por uma grande mudança de coração, pelo poderoso poder do Espírito de Deus sobre suas almas, todos os que nunca nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas e nunca foram ressuscitados da morte no pecado para um novo estado, nem antes experimentaram uma luz e vida, estão nas mãos de um Deus irado. Irmãos, isso é real. Isso é real. E a gente vê isso acontecer o tempo todo. Aqui no Brasil a gente tem um provérbio que diz que para morrer só tem que estar vivo. Vocês viram essa semana a moça de 22 anos foi fazer um exame aí, injetou um contraste, morreu. Acontece qualquer coisa que você não imagina. Eu não sei se essa moça era crente ou não, espero que tenha sido, mas a realidade, irmãos, é que as pessoas muitas vezes ficam com essa atitude de presunção em relação a Deus, achando que Deus necessariamente tem que tratar as pessoas iguais. Ele não trata as pessoas iguais. Pura ilusão. E a realidade é que nós provocamos a ira de Deus. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. No livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, a Escritura ainda diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A única razão pela qual qualquer pessoa impenitente ainda não está no inferno é porque Deus, Ele é misericordioso. Mas você não pode simplesmente tratar a misericórdia de Deus como que mandar Deus esperar. Estou pronto para arrepender não, Deus, aguenta aí, ainda tem umas coisas para fazer. Você tem noção o quanto o nosso pecado ofende a Deus? Os nossos pecados são profundamente ofensivos a Deus. A Bíblia diz que Deus é tão santo de olhos que Ele não pode contemplar o mal. E nós pecamos todos os dias. E nós agimos de maneira que provoca a ira de Deus. Todos nós, filhos da ira, até que nós nos convertamos, entregamos nossa vida a Cristo. E mesmo assim, como crentes, nossos melhores dias, nós ainda dependemos da graça de Deus, mas pelo menos paramos a revolta e pedimos clemência, realmente buscando viver para Deus. A maneira que Deus lida com as pessoas, e aqui eu tenho que falar uma coisa que é um pouco teológica, vocês vão compreender isso. Muitos evangélicos acham que a coisa funciona dessa maneira, que Deus trata com pecadores de maneira que Ele traz graça preveniente sobre pecadores em igual medida para toda a humanidade. Ele não faz nada diferente para um e outro. A diferença, se um está salvo e outro não, é a diferença que o próprio pecador faz por si mesmo. Esse negócio não é bíblico não, tá? Mas o pessoal muitas vezes pensa assim.
Então eles se retratam a coisa dessa maneira. Deus então começa a trazer luz para a vida da pessoa, mas se ele se depara com resistência, aí ele para, porque ele não pode violar a vontade da pessoa, fazer nada além disso não. Ele tem que respeitar a decisão da pessoa, a pessoa não quer, a pessoa diz não, resistiu, aí então Deus não faz mais nada. Mas se a pessoa não resiste, aí Deus dá um pouco mais de luz, um pouco mais de luz, um pouco mais de graça, que na verdade é graça. Agora, a palavra graça nem dá certo, né? Porque você percebe que o que está acontecendo nessa altura é que para a pessoa receber mais graça, ela tem que merecer. Se a pessoa não faz por onde merecer graça, ela não recebe mais graça. Merecer graça é igual pagar e levar de graça. Não tem como. Mas é isso que as pessoas pensam. Deixa eu te falar uma coisa, não é esse quadro que você encontra na Bíblia. O quadro que você encontra na Bíblia é que Deus sim dá uma medida de luz para toda a humanidade. Mas não é quem corresponde e aceita e faz a coisa certa e desenvolve a graça que recebe mais graça. Não, ninguém aceita. O que acontece é que independentemente da rejeição da pessoa, Deus pode, se Ele quiser, dizer, mesmo assim, eu ainda vou dar mais graça e ainda vou dar mais luz. Ele pode, se ele quiser, ele não precisa, se ele não quiser. Então deixa eu te mostrar como que isso acontece. Não existe um ser humano no planeta que não tenha algum entendimento de Deus. Quando o ser humano já tem esse entendimento básico de Deus, aquilo já dá ao ser humano um dever. Ele tem o dever de glorificar a Deus como Deus e de lhe dar graças, certo? Romanos 1 diz isso. Mas, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Isso é quem? Isso é a humanidade geral. Ninguém recebeu só a luz da criação e dali já fez todo o trajeto e chegou até em Deus. Ninguém. Porque todo mundo sabota a luz que chega a ela nesse ponto, porque a pessoa não quer saber. A pessoa quer andar segundo seus próprios caminhos e todo mundo foge. E como a pessoa foge, o que Deus pode fazer é Deus pode falar, então tá, eu já te dei luz, você não quis, não vou te dar mais, fica aí nas trevas. Ele pode, totalmente justo estava assim, totalmente justo. Mas Deus também pode resolver, não, você não, eu ainda vou te dar mais luz. E eu vou pegar no seu pé e eu vou insistir com você, e eu vou te dar mais oportunidade. Ele também pode fazer isso, mas nada o obriga. Tanto é que você sabe muito bem que tem milhões e milhões que já morreram sem nunca ninguém ter pregado o evangelho para elas. Tiveram luz o suficiente para que o seu desprezo pela luz, o seu desprezo pelo conhecimento de Deus os tornasse indesculpáveis. E Deus dissesse, então, não vou te dar mais luz nenhuma. E morreram nas trevas. É ou não é? Quantas almas foram desse mundo sem nunca ninguém pregar o evangelho para elas? É culpa de Deus? É culpa da igreja? Culpa delas. Deixa eu mostrar isso na Bíblia. Primeiramente, eu quero ler para vocês parte da Confissão de Fé de Westminster. Olha isso aqui, capítulo 5, artigo 6, diz assim: quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, e eu coloquei essas maiúsculas todas aí, que eu quero que você veja isso. Ele somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações. Agora, isso aqui é importante. Vocês entenderam o que falou aqui? A Bíblia fala de Deus endurecer pessoas. Agora, na teologia reformada, gente, na teologia calvinista, Deus endurecer as pessoas é juízo. É por culpa prévia, nunca é Deus injetando maldade e colocando maldade onde não tem. É onde já existe maldade, Deus dizendo, você quer ir? Então vai, não vou te impedir não. E a pessoa é entregue a si mesma. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. É assim que funciona, isso é juízo e é justo. É justo que Deus faça isso. O endurecimento é sempre em razão de pecados anteriores. Deixa eu dar um exemplo disso na Bíblia. Você sabe o caso dos filhos de Eli. Os filhos de Eli foram assim pessoas terríveis lá na época de Samuel, né? Samuel estava crescendo ali no templo e Eli tinha uns filhos já adultos nessa época que estavam fazendo as coisas mais absurdas. Além de agirem de maneira corrupta ali com as ofertas que eram trazidas e não respeitavam o ritual, faziam do jeito que era para fazer na ordem do livro de Levítico. A Bíblia ainda diz que eles se deitavam com mulheres à porta da tenda da congregação, transformando o local do tabernáculo de Deus num local de orgia, de perversão, coisa de paganismo mesmo. E a Bíblia diz que isso é pecado muito grave. 1 Samuel 2, verso 17 diz: era, pois, muito grande
o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora, então, a Bíblia diz que esses indivíduos se fizeram execráveis. Eles se fizeram, não é que Deus os fez execráveis. O que eles mesmos optaram por fazer e foram fazendo sem que Deus interferisse e impedisse, eles se tornaram execráveis. Olhem 1 Samuel 3, o verso 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Agora, isso é uma coisa interessante. Tem gente que diz aí que a calvinista fala que Deus faz a pessoa pecar. Não, calvinista não fala isso não. Calvinista fala que Deus salva. Quando a pessoa vai para o inferno, ela vai com as próprias pernas, Deus não interfere, Deus não a impede. Mas os indivíduos aqui, não foi Deus que os tornou execráveis. Vocês notaram que o verso diz? Eles se fizeram execráveis. Muito bem, e agora? Com esse tipo de coisa, o que eles fizeram não é qualitativamente nem quantitativamente pior do que fez Manassés, não é verdade? Manassés estava fazendo esse tipo de coisa horrível também, idolatria, tudo quanto é culto pagão, ok. Bem, quando Samuel tentou falar com os filhos de alguma coisa, ele não pegou duro com ele o suficiente não, mas alguma coisa ele chegou a falar. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Samuel 2, verso 25. A Bíblia diz que ele chamou a atenção deles e a Bíblia então conclui o verso dizendo: entretanto não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus já tinha resolvido, eu não vou dar mais chance, não vou dar mais paciência. Agora entendeu como é que funciona? Agora vamos lá. Deus poderia ter falado, não vou matar eles ainda não, eu vou dar mais tempo para arrependimento. Poderia. Deus poderia ter trazido para dentro de suas vidas fatores que os levariam a reconhecer a sua fragilidade, a sua dependência de Deus, a sua insignificância e o fato que tudo aquilo que eles estavam fazendo tinha graves consequências. Deus podia, ele tinha meios. Ou Deus está olhando lá do céu, não tem nada que eu possa fazer. Se eu tivesse um conselheiro mais sábio que me dissesse, faz assim, que às vezes o cara converte. Não, gente, a verdade é, Deus poderia sim agir de modo que ele desse uma sacudida nesses caras, que eles iriam se converter. Deus tem como. Não tem ninguém que não seja alcançável pela graça de Deus. Se Deus resolver, eu vou salvar esse cara. Mas Deus resolveu fazer foi isso? Não, porque veja só, a Bíblia mostra que Deus, embora amando todos, se torna muito enfurecido e indignado com o pecado. Quando pessoas ofendem a Deus e ofendem a Deus, Deus pode dizer, eu não vou me dar por ofendido e eu vou salvar aquele indivíduo. E ele releva tudo por graça, ele pode, mas a justiça de Deus realmente o leva a se ofender com o pecado, de modo que ele pode dizer, não vou tocar mais no coração daquele indivíduo, não vou fazer nada que contribua para o seu arrependimento, nem quando o pai chamar a atenção, eles vão dar ouvidos, porque para que isso acontecesse, o Espírito de Deus teria que tocar o coração. Mas a Bíblia diz, entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Deus queria salvar ou ele queria eliminar e mandar para o inferno aqueles caras? Você sabe o que ele queria. Está na Bíblia. Deus já não queria salvá-los mais. Ele queria, a essa altura, trazer juízo sobre eles. Isso é real, gente. Agora, uma pergunta. Deus foi injusto? Deus aqui, então, vai ter que se explicar para o tribunal humano? Mas se Manassés, depois de tudo que ele aprontou, o Senhor ainda foi atrás dele, o Senhor tinha que ter dado mais, pelo menos uns 30 anos aí, para esses filhos de Eli pensar bem a vida deles. O Senhor podia ter feito alguma coisa aí pelo bem deles. Você sabe o que é atrevido do ser humano? Chegar para Deus e dizer para ele assim, eu criei o problema no qual eu estou, sua obrigação de me tirar dessa situação. Se o Senhor não me tirar dessa situação, o Senhor é injusto. Faz Jesus morrer por mim na cruz, pagar tudo que eu fiz, e se você não fizer, eu te xingo. Qual que é? Me poupe, não tem como, isso aí é ridículo. Ser humano tem que olhar para Deus e ainda falar assim, se o Senhor tiver alguma coisa aí de boa para mim, amém. Se não, bico calado. Nós somos os culpados dos nossos próprios apuros. Ninguém pode jogar culpa em Deus. Se Deus diz, você fez isso, não te salvo, não salvo, agora eu te julgo. Não pode reclamar com Deus. A verdade, irmãos, é que, como eu disse, Deus não tem que aguardar nada. Olha em Atos capítulo 14, Paulo aqui dizendo para os pagãos, ele fala assim no verso 17, que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Olha as coisas que Deus fez por essas pessoas,
por gerações, porque ele aqui está dizendo as gerações passadas, essas pessoas estavam andando no paganismo, sem a luz, sem ninguém pregar o evangelho para elas. E não é que elas não tinham conhecimento de Deus, não, elas tinham. Quem é que estava dando para elas alimento todo ano? Quem é que estava dando alegria, capacidade de se alegrar na vida? Não era Deus? Então o apóstolo Paulo ainda disse aos atenienses que Deus lida assim com as pessoas, ele se coloca acessível com coisa que se os homens, porventura tateando, o possam achar. Ele não se coloca longe de cada um de nós. Mas as pessoas querem? As pessoas não querem. Agora entenda que o que Deus requer dos seres humanos, que os seres humanos o reconheçam como Deus e o deem o lugar certo de Deus nas suas vidas, isso não é nada impossível ao ser humano, não. É uma coisa que o ser humano tem capacidade de fazer se quiser. O seu único impedimento está na vontade. Deus não fala para o ser humano: olha, eu vou te dar vida eterna se você, sem equipamento, sair voando, for até Saturno, encostar em Saturno e voltar em 2 minutos. Tá, aí não tem como mesmo não. Mas Deus fala, sabe o que? Para de praticar o mal, larga essa religião falsa, obedeça os meus mandamentos, me peça perdão. É difícil, não tem uma pessoa aqui e nem no mundo hoje que não pode fazer isso, a não ser que a pessoa não queira. Se a pessoa não quiser, vai reclamar de quê? Por isso que a Bíblia diz: tais homens são por isso indesculpáveis, por quando tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Olha, a Bíblia diz que pessoas são indesculpáveis. Veja o que a Bíblia diz no verso 28 de Romanos 1. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Olha Efésios capítulo 4, verso 17. Do meio do verso em diante, a Bíblia diz aqui: andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Sabe por que tem gente aí que nem ouve o evangelho? Por causa da dureza do seu coração. Eles não querem, a luz que eles tiveram, eles já desprezaram, e eles desprezaram o conhecimento de Deus. Você acha que isso é pouca coisa? Agora, então vamos entender uma situação aqui. Nós temos então pessoas que viveram a vida inteira sem nunca ninguém falar do evangelho com elas, elas nunca tiveram essa oportunidade, nunca entenderam nada disso, e Deus não lhes deu nenhum missionário, nenhum evangelista, nunca viram uma Bíblia nem nada, e morreram e foram para o inferno. Deus era obrigado a dar para essas pessoas mais oportunidade que Ele deu? Não era, e Ele não deu. E elas foram para o inferno, e elas estavam no erro, mas por causa da dureza dos seus corações. Teve algum momento na sua vida em que Deus poderia ter falado: esse aí já sabe alguma coisa, vou dar a ele mais luz do que isso não. Já dei luz para ele, ele desprezou o conhecimento de Deus, fica sem mais luz, vou dar mais luz nenhuma. O coração dele está endurecido, ele não quer saber, não vou dar mais. Deus poderia ter feito isso com você? Você sabe que poderia. Você sabe muito bem que Ele poderia. Poderia ter feito isso comigo também. E Deus não precisava ter dado mais tempo para a gente. Deus me salvou quando eu tinha 16 anos. Eu podia ter morrido com 15. Estava no inferno há um bom tempo já. Você podia ter morrido antes de você se converter, se você é um convertido. Teve gente que não teve tanta chance quanto você, e que Deus não chegou a dar tanta luz que Ele deu para você. Esse negócio, gente, quando você começa a entender isso aqui, você precisa entender uma coisa. É claro que você escolhe Jesus, você crê, você arrepende, você clama, você invoca o nome do Senhor, mas no final das contas, não é você que escolheu Jesus, não. É Jesus que escolheu você. Se você é um crente, Ele tratou com você diferente, igual Ele tratou com o Manassés. Manassés, ele disse: por mais que esse cara está abusando, eu ainda tenho um plano, eu vou fazer alguma coisa pelo bem dele, esse cara vai ser convertido e eu vou mostrar nele a minha completa graça. Deus é tão soberano sobre tudo. O que Deus poderia fazer para salvar pessoas que ainda não foram salvas? Alguém diz: mas Deus não pode fazer nada porque são poucos obreiros e a gente não consegue mandar missionário para todo lado. Mas Jesus falou para a gente conversar com quem sobre isso? Não é pedir a Deus? Mandar obreiros? Levantar obreiros? Ele tem ou não tem poder de levantar obreiros? Aí a pessoa: mas se o missionário não quiser ir? Às vezes Deus coloca no coração da pessoa que ela tem que ser missionário, uma terra que está sem missionário, e a pessoa empaca de não ir. Aí Deus fica lá no céu olhando assim: o que eu vou fazer agora? Eu dependo de ajuda humana, ninguém me ajuda, pobre eu. Gente, vocês lembram de Jonas? Jonas queria ir não, e foi. Não tem disso, gente.
Deus governa as coisas de uma tal maneira que, se Ele quiser, Ele coloca um missionário na frente de alguém. Nem sempre Ele quer. Às vezes Ele quer julgar e dizer: eu não vou colocar uma pessoa no caminho dela, já não tenho mais paciência com ela, já dei para ela a luz, ela não quis, não vou dar mais. Mas às vezes Deus faz. Se Ele fez para você, você já foi tratado diferente. Seja grato, não seja presunçoso de achar que Deus não fez mais do que obrigação porque eu tive alguém falar comigo do Evangelho. Foi muito mais do que obrigação, sim. Foi muito mais do que Ele fez para a maioria dos seres humanos do planeta, gente. A Bíblia diz em Atos, capítulo 16: percorrendo a região friso-gálata, verso 6, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Isso aqui é bem interessante, porque primeiramente eles queriam ir para a Ásia, o Espírito de Deus o impediu. Depois eles queriam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E por fim, era Macedônia, porque Deus deu uma revelação mostrando que era isso. Será que não tinha ninguém na região que ele teria ido, se não tivesse sido essa orientação de Deus, que teria sido salvo lá? Mas Ele queria salvar pessoas lá onde Ele mandou Paulo. Aí ele foi para a Grécia. Macedônia é o norte da Grécia, e de lá ele começou a descer pela Grécia. E olha como que a coisa é interessante. Ele chega na cidade de Corinto e lá começa a se levantar oposição, gente querendo atrapalhar. E o que acontece? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ali de noite recebe uma visão e Jesus fala com ele assim: olha, não fica preocupado aqui de trabalhar nessa cidade não, mas pelo contrário, pode pregar, pode falar, ninguém vai poder te fazer mal, porque eu tenho muita gente nessa cidade, gente que não tinha nem convertido ainda. Ou seja, Deus estava dizendo o quê? O meu plano é converter gente aqui, por isso que você está aqui, e nada vai interferir. Tudo dá certo quando Deus resolve. Eu vou fazer com que essa pessoa ouça o Evangelho, e pessoas foram salvas assim. A verdade, irmãos, é que esse modo de Deus agir está totalmente ao seu alcance. Você já percebeu que teve algumas pessoas que Deus salvou através de uma revelação direta e pessoal? Como foi que Abraão foi salvo? Abraão era um pagão, a Bíblia diz isso. Ele não era um servo do Deus verdadeiro, ele nem conhecia o Deus verdadeiro. Ele estava lá em Ur dos Caldeus, adorando ídolos, e o Deus verdadeiro apareceu para ele e o chamou. Ele se tornou um adorador do Deus verdadeiro. Deus tinha que chamar Abraão. Deus chamou Abraão por quê? Porque Abraão estava buscando a Deus, porque o pouco de luz da revelação natural que Deus deu para Abraão, ele a valorizou e outros não, por isso Deus deu. Não, Deus foi atrás de Abraão porque Deus escolheu Abraão. Ele podia ter escolhido outro, podia ter escolhido uma pessoa em outra parte do mundo, podia ter escolhido quem ele quisesse. Ele escolheu Abraão, fez uma coisa por Abraão que simplesmente não se faz. E o apóstolo Paulo? Lá estava ele querendo acabar com a igreja, e Jesus foi lá e apareceu para ele. Você sabe que se Jesus tivesse aparecido para outras pessoas que foram inimigos ferrenhos do cristianismo, morreram no engano e foram para o inferno, essas pessoas hoje estariam no céu? Mas Jesus não fez isso. Por que não fez isso? Ele não tem poder para aparecer para mais ninguém, não? Ele resolveu não agir assim com mais ninguém. E tem um detalhe interessante: os irmãos de Jesus não criam nele, não é? Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele foi aparecer para os irmãos dele ressuscitado, e todos eles creram. Você sabe que esse negócio de Jesus chegar pessoalmente, aparecer com uma pessoa, conversar com ela, ele mesmo, é um método de evangelismo, que tudo que a Bíblia mostra é que tem 100% de eficácia. Ele não pode fazer isso mais vezes, não. Não tem uma pessoa que, diante desse tipo de confrontação e revelação, não foi salvo. Por que não faz mais vezes? Você tem que entender que muitas vezes Deus simplesmente diz: eu não terei misericórdia, eu vou julgar. A pessoa merece juízo e eu vou julgar. Mas quando Deus quer salvar uma pessoa, aí Ele faz diferente. Aí Ele mobiliza céus e terra, e Ele coloca pessoas para ir lá e canaliza o obreiro para chegar na terra da pessoa, ou leva então uma pessoa a nascer num berço onde ela de pai e mãe aprende desde cedo o Evangelho. Não foi assim que o Timóteo aprendeu da avó, aprendeu da mãe, desde criança, e Deus usou isso na vida dele? Deus poderia providenciar isso para qualquer ser humano, mas a verdade, você tem que entender, Deus sabe exatamente como lidar com cada ser humano para, se Ele quiser, assegurar uma rendição voluntária ao senhorio de Cristo. Ele sabe como fazer. E se isso aconteceu na sua vida, não fica aí achando que isso tudo foi uma configuração aleatória que aconteceu no mundo. Foi projeto divino. Você só se converteu porque o povo de Deus se apresenta voluntariamente no dia do seu poder. Deus age, Deus faz acontecer. A Bíblia não mostra que as pessoas são salvas
quando elas vão atrás de Deus. A Bíblia mostra que pessoas são salvas quando Deus vai atrás delas. E quando Deus as seleciona e insiste, e faz tudo o que é necessário, sabendo muito bem, se eu fizer assim, 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 vai dar certo, essa pessoa vai querer. E aí Deus faz. E aí a pessoa se converte. Olha o que Romanos 10, verso 20 diz. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Está vendo? Existe uma razão pela qual as pessoas perecem, porque Deus dá a elas oportunidade e elas resistem, elas não querem, elas contradizem. Então Deus entrega e diz: não vou mais insistir com você. E existem os outros que são salvos. Então os que são salvos, ou os que não são rebeldes e contradizentes. Pera aí, não é não. Vocês viram o que diz o verso? Os que são salvos são quem? Os que não procuravam. Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Se você foi salvo, foi assim que você foi salvo. Não era você que estava atrás de Deus, não. Era Deus que estava atrás de você. Então sejamos gratos. Vamos fazer uma oração encerrando nossa mensagem dessa noite.